Olá, boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mitos e verdades da amamentação. Tem muita pergunta legal, deixei uma caixinha lá no meu Instagram hoje de manhã e vieram muitas perguntinhas legais, interessantes. E eu quero dizer que essa live não são só para as mamães, são para pessoas que querem, desejam amamentar futuramente, são para cuidadores, para mamães também, vovó, vovô, sua rede de apoio, são para as pessoas também da área da saúde, enfim, são para pessoas de interesse do assunto, a amamentação. E eu gostaria de pedir para você já enviar essa live para os seus contatos, tá bom? Que a Luísa vai já entrar aqui. Aperta aí no coraçãozinho para essa live ser entregue para o máximo de pessoas possíveis, para que esse assunto ele se propague no mundo inteiro, né? É um assunto de muita importância e relevância para a sociedade, porque é da nossa responsabilidade cuidar de todos os pequenos ao nosso redor. A Luísa acabou de entrar e viu a solicitação aqui. Vamos. Tela. Aguardando a Luísa aceitar aqui. Obrigada, Elia. Oi, Luísa. Tá me ouvindo? Oi, Janane, tudo bem? Tudo jóia. Tá todo mundo aqui na live ouvindo bem a gente? Tá tudo ok? Dá um retorno aí pra gente. Tá dando pra ouvir tudo? Tudo certo, né? Ei, Luísa, parece que a gente combinou. Eu tô assim um pouco vinho, você um pouco vermelha. Eu tô de rosa. Eu acho que é porque eu tô mais no escuro. Aham. Ah, sim, tá certo. Seja Combinamos bem-vinda. sem saber, né? Pois é, combinamos sem saber. Gente, a Luísa é uma pessoa muito especial, não só para mim, mas para todas as mães que já precisaram dela. Obrigada pelo retorno de vocês. E ela tem ajudado muitas mães, principalmente no momento mais difícil, que é a hora da primeira pega, né? Eu não sei se vocês viram aí o vídeo que eu compartilhei hoje. Boa noite, Bruna. Boa noite para todos vocês que estão participando, tá? Enfim, vamos iniciar a nossa live com muita informação boa. Luísa, obrigada por aceitar esse convite. Eu estou assim. Sabe, meu sangue está fervendo de alegria, meu coração, sabe? Pela gratidão que eu tenho por você existir na minha vida e na vida do Alan, na vida da nossa família, tá? Então, você aceita esse convite, não só vai estar me abençoando novamente, mas abençoando muitas mães. Obrigada, Janália. Eu que agradeço. É muito gratificante estar participando com você sobre essa conversa sobre os mitos da amamentação. Logo, eu tenho muito orgulho de você como mãe, você sabe, né? Você é uma mãe maravilhosa e é Obrigada. verdade. Então, está sendo maravilhoso ter aceitado esse convite para fazer esse momento junto com você. Nossa, eu me sinto honrada em te receber aqui. É como se eu estivesse abrindo a porta da minha casa para te receber hoje. Luiz, então vamos Bom. lá. Tem muita pergunta interessante. Vamos iniciar aqui pela primeira pergunta. Envie essa live aí para os seus contatos, para essas mães, avós, cuidadoras, maridos, redes de apoio participarem desse bate-papo, né? Bom, a Isso. primeira pergunta que entrou lá na nossa caixinha, é o seguinte: como saber se o meu leite é fraco? Existe leite Então, fraco? se existe leite fraco, isso é muito comum. Acho que o mito principal, né? A sociedade inteira tem esse mito de que o leite é fraco, que o leite é insuficiente. Mas não existe leite fraco. Por quê? Porque uma mãe, ela é capaz de gerar uma vida. Então, se ela é capaz de gerar uma vida, ela é responsável, ela tem condições fisiológicas de produzir o alimento desse recém-nascido que ela gerou. Então, não é fraco, é suficiente se esse bebê tiver a livre demanda, se esse bebê tiver pegando bem no peito, esse leite não é fraco e não é insuficiente. Até porque o leite materno, ele é o primeiro alimento de melhor qualidade que existe, né? Então, ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa, tanto de qualidade quanto em qualidade, né? Então, ele é o melhor alimento que o recém-nascido possa receber em nutrientes e anticorpos. Não existe um leite, não existe um alimento
que tenha micro-organismos vivos, anticorpos, né, que a mãe produziu durante toda a vida dela, que vai ser transmitido para o bebê para proteger, fortalecer o sistema imunológico da criança. Então, não existe leite fraco. Até aquelas mães desnutridas, é lógico que a gente sabe que fica comprometido, mas esse leite é de pura qualidade. Olha, você me fez lembrar de uma coisa, daquela pediatra que você me indicou e, por sinal, nunca encontrei uma pediatra tão boa quanto aquela no Brasil, né? E ela disse, eu fiz essa pergunta, obviamente, na verdade quem fez foi meu esposo, porque você lembra que o Alan não dormia no primeiro mês, a gente não tinha uma rotina. E aí, na primeira consulta, o Diego perguntou assim, doutora, o meu filho não dorme, o leite da minha esposa é fraco? Ela disse assim, olha, eu vou te responder uma coisa. As mães lá na África, elas também amamentam. E olha, eu vou te contar isso, é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça quando a gente fala sobre leite fraco. Ela disse o seguinte pro Diego, a mãe lá na África, ela amamenta. E a sua esposa aqui no Brasil também amamenta. Sabe qual é a diferença do seu leite pro dela? Só está na alimentação dessa africana, porque como ela bebe pouca água e come pouco alimento saudável, o leite dela é em pouca quantidade, mas em relação à qualidade é o mesmo leite, sustenta o filho de cada uma delas. E eu nunca esqueci desse exemplo que a pediatra deu para o meu esposo, eu achei muito interessante, né? Então a qualidade não cai, pode cair a quantidade pela falta da minha alimentação, de eu beber pouca água e tudo mais. E olha, faz completamente sentido, né? Isso que você falou, gerar uma vida, né? A pessoa que é capaz de gerar uma vida, Deus dá a qualidade e a capacidade para também sustentar essa vida. Milagre, né? Milagre de Deus. Bom, vamos para a próxima pergunta, que tem muita pergunta interessante. A próxima pergunta é: peito sem bico dificulta a mamada? Então, existe, na verdade, vários tipos de peito, de mamilo, né? O mamilo é o bico do peito. Existe mamilos protusos, né? Que são aqueles mamilos bem fáceis do bebê pegar, que são bem para frente mesmo, bem protuso. E aquele bico plano, que ele é plano na areola completo, né? E aquele bico invertido, que quando a gente pressiona o peito da mãe, ele entra, né? Bicos planos ou invertidos, realmente existe essa dificuldade maior do bebê pegar, né? Faz parte da estrutura e da anatomia da mama. É mais difícil, logicamente, mas não é impossível, né? Um bebê pode sim amamentar em qualquer tipo de peito, mesmo aqueles bicos planos, bicos invertidos, mais protusos, o bico muito protuso, aquele bico bem grande, o bebê pode ter uma dificuldade de mamar, mas nada é impossível. Basta a ajuda de um profissional capacitado na amamentação para ajudar essa mãe, mas nada é impossível. E o bico de silicone ajuda quando o bico do peito ele não é como a mãe espera? Na verdade, o bico de silicone, ele não é recomendado, né? Os órgãos de saúde não recomendam qualquer tipo de bico, nem o Ministério da Saúde recomenda, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, mas eles são comprados justamente, vamos dizer, por dois principais motivos. Aquela mãe que não tem bico do peito, né? Assim, é bem invertido ou plano, ou quando acontece as fissuras mamilares, né, as famosas rachaduras, e ela sente muita dor ao amamentar. Então, geralmente, o motivo da compra dela são esses dois principais, mas eles não ajudam, até porque o leite ele fica acumulado na areola, que é aquela parte escura, redondinha do nosso peito, né? Então, se o bebê pegar só, imagina só, o mamilo da mãe, o bico do peito, mais um bico de silicone, uma coisa de plástico, como que o bebê vai conseguir abocanhar até a areola? É meio complicado. Então, com isso, a produção de leite da mãe fica prejudicada e ele não consegue suprir aquela demanda que está sendo produzida. Ele não consegue ter uma sucção efetiva, ele não consegue retirar todo o leite que ele precisa. Então, não é indicado, não ajuda.
aquela mãe que tem o bico fissurado, o rachado, ou não tem bico, tem uma dificuldade maior, ela precisa pedir ajuda na amamentação. E não comprar esses bicos artificiais. E a quem pedir ajuda? Aos profissionais capacitados, ao banco de leite principal, né? O banco de leite ele está aí para ajudar todas as mães. Inclusive, a gente se conheceu no banco de leite, né, Janália? E você lembra, Luísa, que eu te conheci, eu te vi a primeira vez, foi na visita guiada. Sim, Lembra? aham, E eu isso me senti mesmo. tão importante quando você perguntou quem era a minha ginecologista. Eu digo, nossa, ela quer uma informação minha. A nutricionista me pedindo informação. Eu saí de lá. E quando eu precisei de ajuda, que eu vi que era você que estava no banco de leite, nossa, eu fiquei mais feliz ainda, porque eu não sabia que era você que ia estar lá, né? Uma outra pergunta. O bebê, ele tem hora marcada para mamar, principalmente o recém-nascido, quando ele vai crescendo? Tem, tem hora para mamar? Tem assim, o bebê tem que mamar tantas vezes ao dia. Existe isso? Então, antigamente a gente tinha uma visão de que a amamentação acontecia a cada 3 horas, né? Isso era muito comum. Mas hoje não. A amamentação é a livre demanda e não é uma coisa de moda, né? Então, já tem vários anos que é recomendado a amamentação a livre demanda e os estudos comprovam também. A livre demanda, na verdade, é uma amamentação guiada pelo bebê, sem horários estabelecidos, sem duração estabelecida. O bebê vai mamar quando ele quiser. Até porque é aquela história: o bebê está no útero, né? Ele recebe nutrientes 24 horas através do cordão umbilical. Então ele nasce, e aí? Como que é? A gente estabelece um horário para ele mamar, para ele se alimentar? Não, né? A livre demanda quando ele quiser. A mãe tem que estar atenta aos sinais de fome. Quais são os sinais de fome do bebê? O bebê procura a mãe nas laterais, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele põe a mãozinha na boca, ele chupa o dedinho, chupa a mão, ou ele chupa o lençolzinho, uma mantinha que ele está segurando ali. Então, tem vários sinais de fome. O sinal de fome mais tardio, que é quando o bebê está bem irritado, com bastante fome, é o choro, né? Então, sempre a mãe observar os sinais de fome do bebê para colocar ele no peito e a livre demanda. Tem horário definido e a livre demanda vai favorecer mais ainda aquele vínculo afetivo entre mãe e bebê, vai estimular a produção, porque quanto mais o bebê suga no peito da mãe, mais será produzido leite, então tem só benefícios. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui que diz assim, eu achei bem interessante essa. Olha, minha filha mama bastante e às vezes não parece satisfeita. É meu leite que é fraco? É o que a gente falou no início, né? Não existe leite fraco, mas depende do que essa criança, do que ela julga, não está sendo suficiente, né? Às vezes as mães, elas costumam muito relacionar o não estar satisfeito com o choro do bebê. E vale ressaltar que naqueles primeiros dias, o bebê chora por qualquer motivo, é a expressão dele. Ele não sabe falar, ele não sabe gesticular, ele não conhece nada, ele conhece a mãe dele. E é a única forma dele se expressar através do choro. Ele vai chorar porque ele está com fome, mas ele vai chorar também porque ele está num ambiente estranho que ele não conhecia. Ele vai chorar simplesmente porque ele quer só sentir ali a respiração e os batimentos cardíacos da mãe. Ele quer sentir o cheiro, a voz da mãe, um acalento, né? Ele vai chorar porque a fralda tá suja. Então, ele vai chorar por qualquer motivo. E não significa que esse choro pode ser de fome. O que a gente pode observar que a mamada está sendo suficiente é se a mama está mais macia no final da mamada do que antes, é observar as fraldas do bebê. Então, num período de 24 horas, o bebê tem que fazer xixi pelo menos 6 vezes ao dia, né? E o ganho de peso tem um acompanhamento maior com esse bebê. Uhum. Ótimo, ótimo. Principalmente o acompanhamento com o pediatra, né? Esses primeiros dias. Sim, E, se sim. possível, com a nutricionista também, né? Sim. Muito importante. Luísa, e nas cidades que não tem banco de leite, a quem recorrer?
Então, Uhum, é um grande problema, né, nas cidades que não têm bancos de leite. uhum, É necessário que todo profissional que trabalhe diretamente com gestante, puérpera, ele precisa ser capacitado em aleitamento materno, né? sim. As unidades básicas de saúde, elas têm profissionais qualificados, Uhum, capacitados para receber essa puérpera e a mãe no pós-parto, ou essa gestante para aconselhar na amamentação, dar orientações para ela. E quando, né, naquele pós-parto, naquela dificuldade, nos desafios da amamentação, ela ser bem acolhida por aquela equipe. Mas na cidade que tiver o banco de leite é imprescindível. Eu acredito que toda gestante deveria ir no banco de leite ainda durante aquele processo de gestação, lá no finalzinho, para ela saber onde recorrer quando ela precisar e abordar todas as orientações que ela vai precisar no pós-parto. uhum, ótimo. E selecionar bem também esse profissional, né, Luísa? Porque muitas vezes Isso. o profissional não está atualizado com as recomendações do Ministério da Saúde, com as recomendações do SUS, com as recomendações dos órgãos competentes, né? É selecionar bem. Até porque quem recomendou o bico de silicone para mim foi uma profissional da saúde, né? Então a gente precisa saber disso. Eu usei a conchinha de amamentação e me deu um resultado muito negativo. No final das contas, eu acabei com mastite, né? E você me Uhum. ajudou e uma das meninas da equipe que identificou, né? Embaixo da minha axila estava um pouco é, é, inflamado e ela me encaminhou na mesma hora para a maternidade. Então, assim, ainda bem o seu treinamento com as meninas identificaram na mesma hora e então foi assim, questão de minutos. 5 minutos, assim, 5 minutos do banco de leite para a maternidade, eu já estava com uma febre de 38 graus. Mas eu só cheguei a ser atendida em tempo porque as meninas da sua equipe também identificaram isso, né? Então, o profissional ele tem que estar capacitado, ele tem que ter experiência, estar atualizado para fazer esse tipo de acompanhamento e dar esse tipo de instrução. Também não é qualquer profissional, né? Não é porque é da Isso, área da saúde que ele vai saber instruir sobre a amamentação, sobre boa pega, bicos e tudo mais, né? Bico de é peito verdade. e É, amamentar. muitos profissionais, infelizmente, ainda orientam o uso da concha, né? E a concha, hoje em dia, também existem estudos, né? A literatura, ela mostra que ela traz efeitos negativos. Sim, Então, aquele negócio quentinho, abafado, ele é um ponto-chave para haver proliferação de fungos, né? Então, não sim, é indicado de forma alguma. é verdade. Infelizmente, existem muitos profissionais, principalmente obstetras, que indicam ali durante a gestação. Sim. Imagina só, aquele bebê que nem nasceu, tá dentro do útero, mas a mãe tá preparando o mamilo, não existe com algo muito quente, né? Ali vai haver proliferação de fungos, então não é Exatamente. indicado de forma alguma. Até porque quem vai fazer o mamilo da mãe é o bebê, É o né? A bebê, partir exato. da amamentação, é a mãe que vai, o bebê que vai fazer o bico da mãe. E outra, é aquele negócio de passar bucho. Isso existe mesmo, de preparação de bico antes da gestação, passar bucha, passar alguma outra coisa assim? Existia, não existe mais. Tem uma frase do Carlos Gonzalez, que é um pediatra que a gente super, né, ama ele de coração. Ele fala o seguinte, que o peito, ele é como o nariz para respirar e o pé para caminhar. São prontos de fábrica, a gente não precisa preparar, né? Então, o peito é para amamentação. Então, ele já vem pronto para a fábrica, não precisa de preparo para o bebê amamentar. E assim, não existe mais aquele negócio de esfregar a bucha, ele pode até causar um atrito no mamilo da mãe, de ficar esticando o mamilo, de ir para o sol, nada disso precisa na gestação. O bebê, a própria gestação já se encarrega de preparar a mama para a mãe amamentar o bebê, e o bebê, ele sabe como pegar bem, né? Ele que vai preparar o mamilo da mãe. Então, não existe, não há necessidade alguma, até porque, Janali, não existe comprovação científica que isso vai trazer benefícios. Então, se não tem nada comprovado, não tem nenhum benefício comprovado,
para que que a gente vai utilizar, né? É Não verdade, existe, é tá? verdade. Acabou de surgir uma perguntinha aqui, fora do nosso script, que nós temos aqui mais umas quase 10 perguntas na lista, né? Mas vamos encaixar essa aqui. A Simone perguntou: é verdade que se a gestante ficar passando hidratante ou óleo no peito, entope o bico? Isso mesmo. A gente fala de bloqueio dos ductos lactíferos, né? Lá no, dentro do peito, passa os ductos lactíferos até chegar no mamilo, que é o canal, digamos, que o leite passa, até chegar na boquinha do bebê. Quando a gente passa óleo, pomada, creme no bico do peito, realmente há esse bloqueio dos ductos e impede a passagem do leite. Por isso que a gente não indica, tá? Maravilha, então está respondido, Simone. Se alguém quiser colocar mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Vamos aqui. Outra pergunta: amamentar é fácil? Nem um pouco. Olha, estima-se que 80% das mães que ganham bebê, elas têm dificuldade na amamentação. E 80% é um número grande, né? Não é fácil. A gente pensa que é um ato natural. É tanto que as mães, geralmente, hoje em dia existe mais esse preparo para amamentar, mas antes não existia tanto, né, Janali? Hoje em dia tem cursos de amamentação. É o Alan? É, tá aqui. Sim, prossiga, Então, Luísa, desculpa. então, ai, me perdi aqui. O que que eu estava É, falando? pois é, sobre a amamentação. E um dado importante que eu li também ontem, que eu queria trazer aqui e compartilhar contigo, é que a recomendação, né, do Ministério da Saúde é que se amamente da primeira hora, né, que o bebê nasce até, no mínimo, os 2 anos de idade. E no Brasil, essa média ela ocorre aí em 53 dias, né? Isso, 53 dias. isso, Essa é a nossa isso. realidade brasileira, porque amamentar realmente não é fácil. Não é fácil, não é aquela coisa que, ó, que beleza, né? Que delícia, romantiza aquele momento. Passa os dias, fica assim, super natural, mas os primeiros dias você encarar uma coisa que você não foi preparada, você não tem treinamento para aquilo, né? Porque você não vai pegar, assim, uma outra coisa assim, tem como pegar um bebê, um boneco, um bebê boneco, né? Mas assim, mas a sensação, a forma de abocanhar é só na realidade, não tem, Então, por mais que você ensaie com bonecas e tudo, não tem como saber como vai ser. Só a realidade vai te dizer, né? é verdade. Agora eu me achei, naquela hora que eu tinha me perdido, fiquei entretida com a Alan. Mas Uhum. assim, não é fácil de forma alguma, é difícil, né? Nos primeiros dias é dolorido devido aos hormônios, por mais que o bebê pegue bem, mas pode haver a sensibilidade dos seios, é normal, Uhum. e não é comum de forma alguma, principalmente para as mães de primeira viagem, né? Não Uhum. é fácil, é complicado e por isso que a gente precisa do apoio de uma rede de apoio familiar, de amigos, de profissionais capacitados, Sim. principalmente o apoio de dentro de casa, todo mundo Sim. envolvido na amamentação. Muito importante, né, Luísa? Olha, a Bruna Isso. acabou de fazer uma pergunta aqui, vamos encaixar ela aí no meio, né? Minha filha, ela Sim. está perguntando, ela diz assim: minha filha mama bastante e às vezes chega até a golfar no peito. O golfo é sinal de satisfação? Então, o bebê mama tanto que ele chega a gofar, né? É Uhum. sinal de que ele mamou mais do que ele precisava. Então, é super normal, né? Não existe nenhum problema. Às vezes, o bebê pode gofar, por exemplo, vou dar uma situação que não é para acontecer. Dá o peito e é bem comum a gente colocar o bebê para rotar sacudindo, né? Bem comum. Então, nada de sacudir, ó. Só coloca a mão dá leves batidinhas nas costas do bebê, mas nada de ficar sacudindo após as mamadas, tá? Imagina que Outra você tá coisa. comendo, alguém tá te sacudindo, né? Então, como que a gente acaba de comer e a outra pessoa sacode a gente, tá? Fora essa situação, tem outra que eu vou falar, é quando o bebê é amamentado e logo depois ou ele faz xixi, ou ele suja a fraldinha, faz cocô, e aí a gente levanta as perninhas, né? Então, realmente, isso aí pressiona aí
e aí ele pode gorfar, super normal. Mas o certo é a gente lateralizar a troca do bebê. Então, vira o bebê de ladinho e coloca a fraldinha dele atrás do bumbum, tá? Nada de levantar as perninhas para cima do bebê, porque ele pode gorfar. E fora essas duas situações que eu falei, gorfar depois da mamada é sinal de que o bebê mamou bastante, é sinal de muito leite. Que maravilha. Olha, essa troca de fralda lateralizada, eu aprendi no banco de leite também. Achei o máximo quando as meninas trocaram o Alan lá. Aprendi muita coisa no banco de leite, muita coisa na prática, coisa assim que a gente não foi treinada para isso, né? Eu acho que É é o que eu verdade. sempre digo, a gente tem que estudar para ser mãe, a gente tem que se preparar, buscar realmente informação, para não prejudicar aos nossos filhos, a nossa saúde e, consequentemente, a saúde da nossa família, né? É É verdade. informação, para ser mãe é Engraçado, responsabilidade. Janália, eu tô lembrando aqui, como a gente falou que a gente se conheceu no banco de leite, né? Acho que no Uhum. primeiro mês, acho que você foi no banco de leite todos os dias, né? Porque o É, Alan tinha muita dificuldade de pegar no peito. E foi. aí, quando a Janali estava indo no banco de leite, né? Uhum. Ela foi numa pediatra e eu lembro que você falava que todo final de frase que a pediatra falava era fórmula infantil. Foi. Você chegou para mim, Luísa, eu tô desesperada. A pediatra, em todo final de frase, falou em Uhum. fórmula infantil. E a Janale, com muito leite, ela amamentava o Alan e ainda doava leite, né? E a Verdade. pediatra falando em fórmula infantil, em complemento, sem necessidade alguma. Eu só falei uma coisa: troca de pediatra, né? Foi, eu E aí, lembro. deu super certo. Nossa, deu super certo. Lembra que, olha, eu lembro uma coisa que a pediatra falou, ela dizia assim, se você continuar doando leite, o seu leite vai secar. Aí eu fiquei louca. Luísa do céu, me ajuda. Você lembra que eu tava desesperada? Aí a Luísa disse Lembro. assim, Jonali, troca só de pediatra. Gente, eu amamentava a Alan. Enquanto ele mamava um, ele ficava de olho no outro, porque era tipo assim, almoçando de olho na merenda, né? Vazava a casa toda, Luísa. Melava leite por todo lado, apojava muito leite, doava leite, fui mãe de leite, amamentei o filho de uma amiga minha, e aí ela disse que não tinha leite, foi que eu fui levar ela pro banco de leite, saiu de lá com um pote cheio de leite, porque a menina tinha muito leite, né? Então, assim, muitas vezes a gente não tem informação e às vezes a gente acaba padecendo, se privando, chega até a prejudicar nossos filhos com a falta de informação realmente. E aí, quando eu mudei de pediatra, meu Deus do céu, eu pensei, olha, aquela pediatra ela só queria que eu comprasse fórmula e ela ganhasse a porcentagem dela lá, porque o meu filho nunca precisou. A fórmula ela foi feita para quem realmente precisa, né? Não para quem É. não precisa. Ela está aí, ela está para amamentar, para ofertar para bebês que realmente não precisam. E que se a mãe não tem condições de amamentar por N fatores, a fórmula está aí para isso. Agora, para quem não precisa, que era no meu caso, eu lembro, Luísa, daquele senhor que você contou, ele e a esposa não tinham onde praticamente morar, eles precisavam de cesta básica, e a pediatra receitou uma lata de leite, né, lá, uma fórmula, e ele não tinha dinheiro, a mulher dele não tinha dinheiro para se alimentar, né? Então, assim, tem que ficar de olho realmente em quem tá para te ajudar e quem tá para não te ajudar, porque informação é o foco. E É muitas verdade. vezes a mãe tem muito leite. Meu Deus, eu olhei umas fotos minhas, Luísa, eu só tinha peito no primeiro mês. Muito leite. De como é que a pediatra olhando para mim nos primeiros dias que eu não tinha leite? Gente do céu, Então, era muito leite mesmo. Eu fico assim, e até hoje eu tenho muito leite, que eu bebo muita água, eu como muita uhum. fruta, eu como muita verdura, e essa realmente é a base para produzir muito leite, né? Isso, Olha, a com Bruna certeza. fez uma outra pergunta aqui. Tive que dar complemento para minha filha. Não era muito o que eu queria, mas acabei acatando o uso do complementar. Bom, aí vai do caso particular. A gente não conhece o caso, né? Se realmente foi preciso, vem para esses casos. O complemento ele vem para casos realmente necessários, né? Vamos Uhum. para a próxima. Arroto no peito, empedra o peito?
Então, esse mito é bem comum também, né? A gente escuta muito. Ah, mas o meu bebê arrotou no peito, o meu peito tá empedrou, tá cheio. Gente, isso não existe. Isso é um mito. Como que um arroto de um bebê vai inchar o peito de uma mãe, né? Então, isso é apenas mito, não existe de forma alguma, tá? Existem outras situações. Em 5 dias pós-parto, acontece a pojadura, né, que o peito enche de leite, né, estimula essa produção excessiva, mas o bebê precisa mamar. Mas às vezes ele é tão pequenininho ali nos primeiros dias que ele não consegue dar conta de toda a demanda de leite que está sendo produzida, né? Então, não foi porque ele arrotou, é porque a mãe realmente está acontecendo a pojadura, que é a descida do leite, e esse peito enche e ela precisa esvaziar, né? Ela precisa tirar o excesso daquele leite, ou por ordenho, ou beber mais vezes mamando no peito. Ah, que maravilha, obrigada. Olha, a Jailma está aqui, que prazer, um anjo de Deus aqui na Terra. Minha mãe também acabou de entrar. Meu Deus, só gente chique aqui. Quem for dando um oi aí, eu vou repostando aqui com os dois, tá? Que eu não tô sabendo quem tá online. Mas eu fico feliz quando vocês se manifestam. Jailma, beijo, obrigada por você me ajudar no início, quando eu tanto precisei. Meu Deus, dá vontade de chorar. Ai, que saudade de vocês. Olha, outra pergunta é de... Vamos lá. O peito cai quando... o peito cai com a amamentação? De um beijo. Então, será se o peito cai com a amamentação? E aí? Isso é uma pergunta muito comum, né? É. Gente, é o seguinte: tudo que um dia tá em cima, um dia vai cair. Infelizmente, existe essa gravidade aí que não colabora com a gente, né? Mas Uhum. isso tudo depende da constituição genética da mãe, da elasticidade do peito dela, da idade com que ela engravida. Tudo isso aí contribui. Mas existe algo que possa ajudar. Por exemplo, a mãe precisa ter um bom sutiã de sustentação das alças largas, porque a mama realmente, durante a amamentação, ela fica muito pesada, né? Então, se a gente não prover uma boa sustentação para o peito, realmente pode favorecer cair. Mas isso é muito relativo, Janali. Eu atendo mães, por exemplo, de primeiro filho, né? E aí no primeiro dia pós-parto dela, ela tem a mama bem flácida. E já atendi mãe no terceiro filho, com uma idade, por exemplo, mais avançada, que os seios, eles são normais, né? Não teve nenhum sofrimento da gravidade. Então, tudo isso aí é bem relativo e lógico, colabora com a constituição genética da mãe. Olha, eu conheço uma pessoa que ela não é mãe e já tá pera, né? Acontece. Tá Uhum. tudo pera. E eu conheço uma mãe que tem 5 filhos. E olha, eu te juro, parece que ela fez plástica, mas não fez, sabe? Sim, Cinco acontece filhos. bastante. Eu admiro demais essa mãe. Vamos, olha, Dona Socorro, uma fantástica aqui da Luísa online. Seja bem-vinda, Dona Socorro. A senhora colocou um anjo no mundo. Obrigada por a senhora existir. A Luísa só existe por causa da senhora. Minha mãe está aqui. Palestra importante. Aí, ó. As mães motivando os filhos. Verdade. Vamos em frente. O bebê precisa de água em aleitamento materno exclusivo? Então, o aleitamento materno exclusivo, ele é recomendado até o sexto mês de vida da criança, né? Sexto mês de vida completo. Por exemplo, meu bebê nasceu dia 12 de junho, ele deve amamentar até 12 de julho exclusivamente, né? Então, até Vamos esse contar de novo. Não entendi bem. O Peraí, bebê eu nasceu em errei. 12. O bebê, por exemplo, nasceu 12, porque eu tô falando isso porque tem mães que se perdem nessa contagem. São 6 meses completos. Por exemplo, o bebê nasceu dia 12 de junho. Até 12 de dezembro, ele precisa receber leite materno exclusivo. Então é quando Certo? fecha os 6 meses para pular para o sétimo?
Isso mesmo. Contando no Entendi. 7º mês, fechando os 6 meses de vida, né? Então não Fechados. é quando ele fecha o quinto que ele completou 6 meses. Não. Não, não, 6 meses completos, né? Ah, Então, o bebê completou entendi. 6 meses de amamentação exclusiva entre a introdução alimentar. E durante esses Entendi. 6 meses, o bebê não precisa receber nada que não seja leite materno. Nem água, nem chazinho, nenhum outro tipo de alimento, apenas o leite materno. Engraçado é que as mães perguntam, porque a gente mora num clima bem quente, que Araguaína é Sim. muito quente, né? E Uhum. aí, elas perguntam: ah, mas não precisa oferecer água, mesmo tão quente? Não precisa. A mãe, ela ativa a ocitocina no leite, né? E por mais que ela sinta muita sede, é por isso que é interessante ela se hidratar para repor essa água no leite, né? Então, no leite materno tem tudo, todos os nutrientes, inclusive a água para sempre manter o bebê hidratado. Não precisa oferecer nada que não seja leite materno. Eu lembro que numa literatura do Dr. Carlos Gonzalez, o pediatra espanhol, que a gente tanto ama, por sinal, ele diz o seguinte: perguntaram, né, doutor, meu leite não é só água? Ele disse: é água pura, é mais pura do que a que você bebe. Isso mesmo. É um leite isento aí de contaminação, né? Às vezes Exatamente, até melhor do que se a gente fosse oferecer uma água. Às vezes a gente quer, exatamente. por achar que o bebê precisa de água, mas a gente dá uma água que não é 100% potável para o bebê e o bebê pode ter até um episódio de diarreia, né? Devido à Exatamente. contaminação dessa água que não é 100% pura. Então, até o É, 6º mês, o bebê não está preparado para receber nenhum outro tipo de alimento que não seja leite materno. E exatamente, sustenta, exatamente. sustenta. Sustenta muito. Eu lembro também de uma mãe que ela me contou pessoalmente que foi no pediatra e disse assim: doutor, passa um negócio aqui pro meu filho que eu não aguento mais eu amamentar ele. Depois pode voltar para sua casa. Isso E ela mesmo. pagou a consulta. Pediatra bom é Pagou a assim. consulta, pagou a consulta pro pediatra mandar ela para casa. Depois volte para sua casa, que eu não vou lhe atender. E voltou. Isso mesmo. Né? Ela me contou super chateada. Eu disse: olha, mas o pediatra tem razão. Né? O Tem pediatra tem super razão. O razão. seu filho é saudável porque ele está sendo amamentado, né? Com E certeza. no caso dele, ele não precisava de nenhum complemento. Então, ele foi realmente muito fiel. Ah, e essa história de ter o leite fraco é verdade ou mito? Então, Simone, no início da live a gente falou sobre isso. A Luísa esclareceu, né, que é completamente mito. Se uma pessoa ela é capaz de dar vida ao filho, ela também é muito capaz de cuidar, de tratar, né? Não é verdade, Luísa? Com certeza. A próxima pergunta é: olha, que eu vi muito, a gente escuta muito, principalmente fila de banco, fila de hospital, qualquer fila que você entra, o pessoal conversa sobre isso. Simone, fica com a gente, tem muita coisa boa, tá? Jéssica, bem-vinda. Canjica, cuscuz, caldo de cana, aumenta a produção de leite, aquele pirão de parida, a galinha caipira, esse negócio, cerveja preta. Então, isso é muito comum, essa pergunta é muito frequente, né? É, Então, o que que acontece? A mulher, ela perde muitas calorias amamentando, porque é muito cansativo, né? Então, durante sim. esse processo da amamentação, por ser cansativo, ela acaba perdendo muitas calorias. E Uhum. esses alimentos, como por exemplo, a rapadura, a canjica, o cuscuz, eles são alimentos muito calóricos, né? Então, a mãe que está perdendo bastante calorias durante a mamada, ela precisa repor esses nutrientes que ela está perdendo. Então, não é necessariamente o cuscuz, o milho, a canjica que vai aumentar essa produção de leite. É pelo fato de serem alimentos hipercalóricos, tá? Isso. E muitas vezes o cuscuz é salgado, o pirão de parida é salgado. O que acontece depois que ela come? Dá sede, a mulher bebe bastante água, né? E aí Então, acaba estimulando a produção de o que leite. estimula a Mas produção, na assim, a verdade, é a cerveja água, né? preta é Hum. isso. A cerveja preta, ela é proibida, né? Uhum.
realmente existe esse mito aí que estimula a produção, mas não. A cerveja é proibido durante a amamentação, qualquer bebida alcoólica é proibida, né? O caldo de cana, né, que o pessoal fala, que estimula. Então, são alimentos realmente hipercalóricos que vão ajudar aí na reposição dos nutrientes, das calorias que são perdidas durante a amamentação e, consequentemente, estimula a produção de leite. Além do Mas mais, não, uhum. mas não é porque acaba estimulando que a mãe precisa comer necessariamente, por exemplo, o tacho inteiro da canjica, né? Comer só o cuscuz. Não, ela precisa ter uma alimentação equilibrada e ao mesmo tempo variada, tá? Exatamente. Era exatamente isso que eu ia dizer. Que a produção do leite ela se dá no contexto geral, principalmente por ela ingerir bastante água, que é a coisa principal que ela precisa, né? A outra coisa é se alimentar bem, né? Porque se você estiver bem, se você estiver se sustentando, você vai dar conta de sustentar o seu filho, porque digamos assim, é rojão, né? Nos primeiros dias, o bebê mama muito, ele praticamente não fica muito tempo acordado, e o momento que ele fica acordado mais é mamando, né? Então a mãe ela tem que estar bem para poder deixar o seu filho bem também, né? Isso mesmo. Outra perguntinha: frutas cítricas, feijão, repolho, esse tipo de alimento, outros podem dar cólicas no bebê? Essa pergunta também é muito comum. E não, né? Não existe um alimento específico que dê cólica no bebê. O que é a cólica? A cólica, infelizmente, é normal, infelizmente, porque é muito dolorido, né? Então, geralmente a cólica, ela dura ali nos 3 primeiros meses do bebê, mas pode se estender até o 6º mês. E a cólica, nada mais, nada menos, é a imaturação do sistema gastrointestinal. E é comum o bebê passar. Tem bebês que não sentem cólicas? Tem, mas a maioria sente e é super normal, tá? Então, não necessariamente esses alimentos dão cólica, por exemplo, como a fruta cítrica, o feijão, oi, Alan, o repolho. A mãe pode. Tudo bom, príncipe? Beijo, Alan. Tchau. Tchau. Mãe te ama, daqui a pouco a gente vai. Então, não necessariamente, Janali, esses alimentos dão cólica no bebê, né? Mas é interessante a mãe, por exemplo, observar se ela comeu alguma coisa diferente e realmente teve uma reação no bebê, ela pode fazer uma prova, né, de mais um teste para saber se realmente aquele alimento foi alérgico para o bebê, e aí ela pode fazer a exclusão da dieta. Quando ela perceber e tiver certeza que aquele alimento causou cólicas mais que o normal no bebê, mas não existe um alimento específico que possa causar, tá? Interessante. É muito comum no hospital, no pós-parto, as mulheres terem esse preconceito com feijão, né? Mas nada disso acontece. É lógico que o feijão é mais indigesto. É tanto que a gente recomenda o quê? Deixar o feijão de molho 12 horas antes de cozinhar, principalmente para a mulher parida, né? Isso facilita, mas não é um alimento que precisa retirar da alimentação dela. Uma vez achei tão engraçado, eu estava fazendo uma palestra com gestantes e surgiu essa pergunta: se os alimentos cítricos dão cólica no bebê, que é o limão, laranja, abacaxi, enfim. E eu falei que não, expliquei todo o processo, que inclusive são bons para quem fez um parto cesariano, porque a vitamina C presente nessas frutas cítricas melhora a cicatrização da cirurgia, né? E aí, fiz uma palestra inteira falei bastante sobre isso. E aí, após essa palestra, teve o lanche. E o lanche era um suco de abacaxi. E aí, a senhorinha que estava acompanhando a mãe, a puérpera, falou assim: mas ela pode comer o suco, tomar o suco de abacaxi? Então, assim, é muito difícil, né? Principalmente as pessoas mais velhas entenderem que isso é só uma questão de mito. Olha, esse comentário eu achei o máximo da Dona Socorro. Na minha época, todos os meus problemas com a amamentação eu recorria à promessa com todos os santos. Fazia eu, a minha mãe, mas infelizmente não dava certo. O santo estava todo ocupado com outras coisas. Imagino mesmo. Quem me dera tivesse profissionais para me ajudar, então fiquei frustrada mesmo.
A Luana sim, obrigada, Tá Jair. Seja coitado, gente. bem-vinda, Luana. Eu acho que é por isso que eu vivo gripada. Eu sei que não foi culpa da minha mãe, mas eu não, ela não conseguiu. Realmente é pela falta de profissionais antigamente. Diferente de hoje em dia, Informação, né? né? Informação. Pois é, vamos para a próxima. Olha, Luísa, tá acabando nossa live. Meu Já tô Deus, com como passa saudade. Que rápido. rápido, né? Olha só, vamos para a próxima. Pode amamentar estando gestante? Sim, pode amamentar sim, durante a gestação, né? Por exemplo, uma mãe, ela pode teve o bebê e ela está Uhum. grávida de um segundo filho, ela pode continuar amamentando, desde que a gestação dela não seja uma gestação de risco, né? Então, se ela tiver uma gestação normal, não tiver uma gestação com predisposição a ter um parto prematuro, ela pode amamentar o tempo que quiser. Inclusive, eu falei esses dias que eu atendi uma mãe recentemente que ela ganhou, teve o segundo filho esses dias, e antes dela ir para a maternidade, ter a segunda filha, ela amamentou na saída de casa o primeiro filho. Então, não existe, não tem problema nenhum, é apenas um mito, a mãe pode amamentar os dois. E quando ela chegou em casa do hospital, da maternidade, ela amamentou os dois filhos ao mesmo tempo. E Eu feliz é imagino. aquele bebê que recebe colostro pela segunda vez, né? Pois é, exatamente. Eu imagino a felicidade desse bebê que ficou em casa quando a mamãe chegou para amamentar de novo. Então, Que saudade, né? Olha aqui a Dai comentando, live maravilhosa. Obrigada, Dai. Outra perguntinha. Outra mãe pode amamentar o seu filho? então, não pode, é proibido, né? Uhum. Se chama amamentação cruzada, né? Então, se eu tenho meu Isso. filho e uma outra mulher que esteja em período de amamentação, amamenta o meu filho, não é permitido. O Ministério da Saúde contraindica esse ato que Uhum. chama amamentação cruzada, como eu falei, porque, Uhum. Janália, a gente não sabe o que a outra pessoa tem. De repente ela está amamentando o filho dela, mas eu não sei o que existe, né? Se ela tem algum vírus que contraindica a amamentação, eu não sei se ela tem alguma doença que contraindica a amamentação. E fora que essa prática acontece da seguinte forma: às vezes a mãe, nos primeiros dias pós-parto, ela acredita que não tem leite suficiente e entrega o filho dela para a colega amamentar. Então, com esse ato, né, de outra pessoa amamentar o filho dela e o peito dela não está sendo estimulado, realmente vai dificultar aí essa produção de leite. Então, cada mãe amamenta o seu filho. Por isso a importância de procurar profissionais capacitados. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, que é quando a mãe não deixa, ou o filho não realmente não quer, ou por um excesso de bico extra, algum outro fator, né? E aí ele diminui a mamada, então ele para de estimular, porque o peito ele é uma fábrica, né? Então, Sim, enquanto o bebê está lá sugando, o leite está sendo produzido. E aí, quando a mãe tira bastante o bebê do peito, então, assim, tipo assim, não quero te amamentar agora, tira a boca do bebê, não vai amamentar do tanto que você quer, vai diminuindo essa produção, porque é a sucção do bebê que faz o peito produzir cada vez mais, né? é isso mesmo. Quanto mais o bebê suga, mais será produzido leite. E o bebê, ele faz um Exatamente. movimento na areola, como eu falei, que é aquela parte escura arredondada da mama, ele faz uma massagem com a língua, né? É uma forma natural com que ele faz. Então, essa massagem com a língua, lá na areola da mãe, é que vai estimular a ejeção desse leite, né? Então, se existe um bico ali de plástico, de silicone, que vai intermediar, com certeza essa produção fica prejudicada. Uhum. Esses dias eu vi um vídeo de um bebê tentando amamentar, pegar no bico da mãe, e ela colocou um bico de plástico. Nossa, esse bebê chorava tanto, né? É como se tivesse alguma coisa interruptável realmente interrompendo, né? Eu fiquei Uhum, chocada com aquele vídeo, né? Porque realmente as uhum. indústrias estão aí para faturar, elas não estão preocupadas realmente com o bem-estar do bebê, com o vínculo de afeto, nada disso. A indústria ela está aí, na verdade, para faturar, né? Olha, Com certeza. é E isso esses aí, é isso aí. acessórios, eles estão muito caros no mercado, São muito muito caros. E a caros. mãe não precisa nada disso. Ela só Exato, precisa do bebê e do peito dela, para ela conseguir exatamente. amamentar. E lógico, de uma rede de apoio, de
profissionais capacitados, mas desses acessórios ela não precisa nada disso. Luísa, aqui na live tem pessoas que ainda não são mães. Elas estão se preparando, né? Eu já vi algumas pessoas entrando aqui, colocando coraçãozinho, e sei que elas ainda não são mães, mas estão ansiosas por esse momento. O que você diria para essas pessoas? O que comprar e o que não comprar, né? O que não comprar. Qual palavra você daria na preparação para essas mães, né? Essas futuras mães? Uhum. Então, primeiramente, a gestante ela precisa de uma peça única no enxoval, que não pode faltar, é a informação. Ela precisa ler tudo sobre o assunto, tudo que ela puder absorver para ajudá-la, tanto durante o parto, durante a amamentação, é imprescindível, né? Então, a informação não pode faltar no enxoval dessa mulher. Então, ter uma consultoria em amamentação ou ter um profissional que vai vai ajudar na amamentação, não é luxo, é necessidade. Porque, no mínimo, ela vai amamentar durante 6 meses, né? Então, é muito tempo. E os 2 primeiros anos, que é o processo dos 1000 dias, que compreende a gestação e os 2 anos de vida da criança, ele é imprescindível, né? Nunca na vida um ser humano ele vai se desenvolver também durante os 2 primeiros anos de idade, por isso que a amamentação é recomendada, no mínimo até 2 anos de idade ou mais. Maravilha. E aí, então, essa mulher ela precisa buscar informações, ela precisa ter um profissional que ajude ela, porque como a gente falou no início da live, não é fácil amamentar, então ela tem que investir nessa informação para ajudá-la. Pesar, né? Antes de comprar os acessórios. Isso. Até que, na verdade, os acessórios não são prioridades, né? Eu te digo que já amamentei e continuo amamentando. De tudo que eu comprei, hoje eu não uso mais nada para amamentar. Eu enchi o carrinho de coisa, comprei um monte de coisa e hoje não me serve nenhum, né? Olha e só, o que eu preciso apenas é o meu peito. Eu vejo hoje em dia as mamadeiras são tão caras e a gente não precisa de mamadeira para alimentar o bebê, né? Eu tiro pelo meu afilhado. Ele amamentou exclusivamente os 6 meses e hoje ele bebe água no copinho dele. Então não tem necessidade de mamadeira. A mamadeira ela tá aí como um acessório que vai prejudicar na amamentação. Então, ela é uma das causas de desmame precoce, tá? Então, não há necessidade, chupeta, tudo isso não é recomendado nem pelo Ministério da Saúde, nem pela Organização Mundial de Saúde, mas é uma peça, um produto ali do enxoval que a maioria das famílias compram, né? Então ali não falta, mas realmente não é recomendado nem mamadeira, nem chupeta, nem os bicos protetores de mamilo, concha, como a gente falou. O bico tá machucado, tira o leite no copinho, procura um profissional para te ajudar e dá no copinho. Eu tenho um copinho aqui que eu gosto de mostrar, é um copinho de cachaça. Então, em substituição do peito da mãe, é a melhor opção que a gente tem. Super barato, super acessível. Se você não tiver prática, procure a ajuda de um profissional para oferecer. O que eu gosto de orientar para as mães é essa colher dosadora. Ela, de certa forma, ela é acessível, né? Um utensílio mais em conta. Ela não existe confusão de bicos, nem confusão de fluxo. É uma alternativa a partir do 6º mês para oferecer leite materno para o bebê, né? E é assim, não necessita. Esses produtos, eles são muito caros. Eu estava olhando dias atrás, as conchas, né? Tem para gestação, que não é indicado, tem para o pós-parto, que também não é indicado, são muito caras. As mamadeiras chegam perto de R$ 100. É um absurdo e não há necessidade nenhuma. É verdade. Eu tava olhando um copo pro Alan, porque eu não comprei nenhum copo com bico de silicone. É mesmo aquele rígido, né? Que é um canudo. Eu tenho um aqui. Olha, Luísa, menina do céu, R$ 70 aqui tem uma o gama copo. de acessórios benéficos, mas não tem criança. O Alan, eu comprei um copo para ele de R$ 19, ainda achei caríssimo, porque nenhum copo da minha casa custa R$ 19, né? Esse copinho eu comprei de R$ 10. Olha o preço.
né? Não há confusão de bicos, não precisa esterilizar, você precisa lavar, lógico, mas não tem todo aquele processo na mamadeira que é dificultoso. Não há confusão de bicos, não há confusão de fluxo. O bico é rígido, não é um bico de silicone, não vai atrapalhar de forma alguma. Tem E é mais coisa para um mostrar aí pra substituto. gente? Ah, Oi? legal. Tem mais coisas para mostrar aí pra gente? Só isso. Tá bom. Amei, eu tô vendo surpresa. Achei o máximo. Eu acho que a gente está caminhando aí para a última pergunta, para finalizar. E a compressa de água morna ajuda ou não ajuda na Não amamentação? ajuda. Eu acho engraçado, são as mães quando chegam no banco de leite com aquela mama engurgitada, empedrada, como as pessoas chamam, né? Cheias, super doloridas. Aí elas chegam lá no banco de leite e falam assim: olha, eu já fiz de tudo, passei a noite inteira colocando compressa que minha mãe falou para eu colocar. E não pode, não é recomendado. Por quê? O que que acontece? O peito está cheio porque existe uma produção de leite grande e o bebê não está dando conta da demanda, né? E aquele leite ele precisa ser drenado, ele precisa ser extraído, ou com mais amamentação mais frequente, ou através da ordenha. A gente alivia aquele peito, tirando, ordenhando o leite que está acumulado ali. E aí, a compressa morna, a temperatura morna ou quente, o que que acontece? Faz a vasodilatação, estimulando mais ainda a produção de leite quando a gente quer tirar esse excedente. Então, não é recomendado, muito pelo contrário, atrapalha, causa. É lógico que a compressa morna, momentaneamente, causa um alívio, realmente. Por isso que ela fala, nossa, é bom, mas não. Com o tempo, a longo prazo, a médio prazo, acontece o aumento, o estímulo da produção mais ainda quando a gente não quer que isso aconteça, quer que realmente a mama fica mais macia, né? Desmancha essas pedras. Então, a compressa, ela não é indicada. Nem a morna e a fria, eu não costumo indicar, porque ela tem um tempo para ser utilizada, que é no máximo 10 minutos. Após isso, tudo que tá frio acontece o efeito rebote e fica quente, né? Então acaba acontecendo a mesma coisa. Tá. Luísa, a gente está aí com pouco menos de 3 minutos para finalizar, mas vamos responder aqui a pergunta da Luana Vamos. rapidinho para a gente finalizar. Por que não pode usar bombinha elétrica para ordenhar? Pode sim, a bombinha ela pode utilizar tanto a manual quanto a elétrica, exceto nos casos quando o mamilo está fissurado. Então, o mamilo da mãe está rachado, né, o bico do peito, e aí não é recomendado utilizar. Mas, salvo essa única exceção, pode utilizar sem problema nenhum. A bombinha é muito bom para a mulher retornar ao trabalho, para tirar leite do peito, para deixar para alguém oferecer para o bebê, pode utilizar sim. Eu usei a bombinha, me ajudou demais, né? A bombinha Uhum. elétrica, eu usei primeiro a bombinha manual, dói muito a manual, demora muito Dói. para ser o leite. Uhum. Isso mesmo. Mas a elétrica é maravilhosa, maravilhosa. Desde que você saiba também armazenar para fazer a doação e tanto para o seu bebê mamar quando você não estiver em casa ou em alguma outra situação. Mas enfim, eu quero agradecer todas as mamães que estiveram aqui com a gente, as futuras mamães também. Raimara, um abraço. Luana, obrigada pela participação. Luciano, tá aqui a Hélia. Show, já usei muito, ela é excelente, doei muito para o banco de leite. Luísa, sua equipe é top. Que Que bom. maravilha! Luísa, é a Luana. Desculpa. Bom, Luana. Luísa, obrigada de coração. Que Deus abençoe você, que você está ajudando muitas mãezinhas. A Elia comentou aqui, assunto maravilhoso. Estamos aqui finalizando a nossa live, agradecendo primeiramente a Deus, claro, pelo dom da vida, e a você, Luísa, que contribuiu e contribui muito para ajudar muitos bebês aí, recém-nascidos, maiorzinhos, e tem ajudado muitas mães aí, realmente. Elaine, obrigada pela participação também. Você pode Obrigada, finalizar a nossa Jana. live. Eu adorei o convite. Nós vamos fazer mais lives sobre amamentação. Quero agradecer a todo mundo que Oba! participou. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui dessa live maravilhosa. Todo mundo que interagiu, minha família, minhas amigas, todo mundo, a você e o Alan, que vocês foram o binômio mãe e bebê, que eu nunca me esqueço. Oh. Gratidão por sua vida, Luísa. Obrigada por você existir na nossa vida. E agora eu estou
levando você, o que você é para mim, eu quero apresentar para o mundo, para todas as mães e futuras mães quem você é, porque você pode ajudar e abençoar muita gente com o que você sabe, tá bom? Jailma, Obrigada. um beijo para toda a equipe, que Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Um beijo. Tchau. Tchau! Boa Tchau. noite. Boa noite.